Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Começamos então. Não, começamos não, né? Porque daí parece que eu tô abrindo o programa. Parafraseando um grande pensador contemporâneo, a qual eu não me lembro o nome, isso é muito legal. Autor desconhecido. Todos Todos. é meu ovo. E assim começamos mais um Politicamente Incorreto. Vamos lá, Daniel, qual as pautas dessa semana? Pautas não faltam. A gente teve as manifestações que aconteceram em Brasília. A gente tem a prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Que mais? Me ajuda aí, Giovana. A gente viu o ministro Alexandre de Moraes afastando, quer dizer, o governador do Distrito Federal. A gente teve... Eu vi essa parada aí. Isso aí é meio inconstitucional, né? Os caras estavam falando, um negócio assim, né? Eu vi muito advogado falando isso. A gente teve aquela a mulher que saiu da prisão, aquela... Legal, Suzane von Richthofen. Também. Essa gosta dos pais. Mas a mais polêmica foi um carinha que tirou a porta do Alexandre de Moraes. Mas isso aí foi muito legal. Isso A foi gente não muito pode falar legal. muito quando vê nos barracos. Vai, Edneder. Ainda teve também Monark e Nicolas Ferreira tiveram as contas suspensas, né? Restrição. Tivemos a morte do Pelé, que isso é muito importante. Soares no Grêmio. Soares, olha aí. E eu terminei de ver Vandinha. Essa é uma informação Meu, eu relevante. comecei a ver a série que tu me indicou. Boa pra cacete, meu. Machos alfa. Ô, meu, olha só. Machos Alfa na Netflix. Muito boa série. Indicação de série. Não faço isso mais também. Mas Não, foi bem, foi só bem. uma diquinha pra vocês. Foi bem. É meio... Não, legal. moderno, Tem moderno, que olhar moderno. toda ela. Na real, O O Daniel vai depois ele gostar. dizer que... O Daniel que... Não, olha. Vocês vão curtir, É sério. boa, é boa. É uma pegada do Se Beber Não Case, só que uma coisa mais correta. Mais pra frente. É sobre machismo e feminismo. Eu vou É bem olhar. interessante. Não, é bem interessante. Muito bom. É das duas visões políticas, assim. É curta ou é Ah, série? é rapidinho, são 8 ou 10 Não terminei de episódios. assistir ainda, mas eu acho De que eu tô no quanto tempo? 7º. Meu, É são meia 8 ou horinha. 10 episódios de meia horinha, 40 minutos no Então máximo. tá ótimo. É, Muito bom. É, muito bom. só não é... Ainda eu comecei a reassistir o Peaky Blinders. Meu, mas o que deu? Essa daí eu não vi. O que deu do Monark e do Nicolas? O Nicolas foi entrevistado pelo Monark. Eu peguei no ar também, não vi tudo. Só vi que as contas foram banidas do Twitter. Porque falaram algumas coisas em pró das manifestações. Meio que, segundo o que eu vi, era o pessoal meio que radicando, assim, apoiando ferrenhamente a violência, dando apoio a quem destruiu tudo lá, enfim. Foi nessa pegada, assim. Mas eu sei que foi numa entrevista no podcast do Monark que o Nicolas estava. E aí teve mais algumas outras pessoas junto que eu não lembro os nomes. Ô, meu, e o decreto aquele, é verdade que tu vai ter um decreto agora que vai ter que pagar multa se falar mal do governo do país? Não, acho que não. Que barra. Fernando caiu nas fake news da minha mãe. Não, na real, as tiazinhas, tu fica olhando aqueles grupos de política ali, é uma loucura. Ah, minha mãe? É minha muita mãe, coisa. a minha mãe, junto com a mensagem de bom dia, vem 5 fake news. Mas um Todo negócio... dia. 7 vídeos do Bolsonaro. Ô, meu, Caralho. é foda. Um negócio muito interessante, daí falando em fake news, é o seguinte, ó. Que foi uma pauta negativa dessa semana do governo federal. O Lula, durante a campanha, prometeu isenção de imposto de renda para quem ganhasse até R$5 mil. Com a defasagem da tabela do imposto de renda, hoje, quem ganha mais de R$1.903, um salário e meio, vai ter que declarar e pagar, né, 7,5% de alíquota de imposto de renda. Se vocês jogarem a notícia no telefone sobre a defasagem da tabela do IR, né, e da necessidade agora de quem ganha um salário e meio declarar, tu não vai pegar o G1 noticiando isso, tu não vai pegar o UOL, tu não vai pegar a Folha, tu não vai pegar o Estadão falando disso. Então, os grandes meios de comunicação não estão divulgando Mas as sabe pautas por quê, né? negativas do governo federal. Sabe por quê, né? Ai, Tu viu que aumentou o prêmio do Big Brother? Agora já não é mais 1 milhão, foi Ô, pra meu, 5 mas milhões. olha só. É a Tu vê esse Globo! esse negócio do salário é muito engraçado, né, meu? Porque daí, aumentaram o salário mínimo, eles aumentaram o quê? R$90. Foi para 1.302, ia para 1.320, que a promessa era aumentar acima da Olha inflação. só uma Sim, coisa sim. engraçada. É que aumentaram, por exemplo, o salário dos ministros e não... E Foi dos pra deputados e do 46. presidente, sobe o dos ministros, sobe todos os outros... O dos ministros 46 mil. Fora um monte de auxílio que os caras já ganham. É absurdo.
Não, mas esse negócio do salário mínimo que eu tava dizendo, né? Tipo, tu recebe um aumento do salário mínimo, aumentaram um pouco mais, né? R$90. Só que, cara, tipo, quem ganha um salário mínimo e meio, que agora vai ter que pagar um imposto de renda, tu, em tese, ganhou um aumento Ganha de menos. R$135, mas tu vai ter que contribuir R$146,50. Ou seja, Tu perdeu o dinheiro. tu perdeu dinheiro. Tu tá saindo 11,50 pra trás. Eu disse, ô, meu, que absurdo, né, meu? É o Daniel comprando Citroën. Aí eu fico pensando, será que as pessoas não fazem esse cálculo? Não sabem? Porque a maioria das pessoas não sabe também, né? Ah, não sabe ou se cegam, assim, sabe? Politicamente. Tem muita gente que vai passar Não, mas é, pelo é que, eu, Lula, é que eu acho que é que nem o Daniel falou, mesmo tipo, a fazendo informação é merda. mascarada. É a política do pão e circo, que a esquerda sempre usou. É. Se a gente parar pra analisar, é a política do pão e circo. Tu vai lá, eu antes ali brinquei da questão do Big Brother, mas tu olha, cara, vocês acham que é coincidência? A Globo passou a rodo demitindo um monte de gente, porque perdeu recurso. Agora vão tirar a Cássia Kiss, né? Daí, agora, do nada... Ah, mas a Cássia Kiss é por posicionamento político. Sim, sim, ela vai ser demitida por Certamente, posicionamento é. E político. daí vocês vão lá e olham. Um ano na troca de presidente, a Globo passa o prêmio de 1 milhão para 5 milhões. 1 milhão e meio, acho que era o Big Brother, para 5 milhões. É só coincidência? É, patrocinador, né? Mas sei Mas lá. perderam um grande patrocinador, né? É que na verdade. As americanas. Ah, fudeu, né, meu? Que merda, né? As americanas já Imagina, era, cara. imagina o estagiário que cuida. eu agora Que vou ir- vídeo, dívida. Eu vou ir guardando uns pila que daqui 12 um reais mês a ação. eu vou 12 comprar 12 reais um cada monte ação de na bolsa. produto. Ah, quem tinha ações da Se Americana ferrou, mas deve tá ferrado agora pra quem caralho. quer comprar é a Mas hora. na verdade E não, por ainda causa não- que eles pediram recuperação judicial E e daí, ainda tem daí muita no, coisa que tá no ar, né? no governo Que não Lula, tá correto o os Magazine valores. Luiza, no governo passado, né? Lula, o Magazine Luiza também andou muito mal das pernas. Daí parece que o governo conseguiu segurar a situação e não quebraram. Daí conseguiram valorizar as ações. Então eu não duvido que daqui a pouco vai Sim. ter. Mas, né, mas não sei se vocês chegaram a ver, ali na questão das americanas, até brincando um pouco, fico com pena do estagiário que estava cuidando das finanças só, né? Do nada tu dá uma clicadinha, opa, dívida de 20 bi, do nada. Os caras... Mas a grande questão ali, eu tava vendo até o CEO que renunciou, que que renunciou. saiu, ele tava falando que tem muita coisa ainda que não foi lançada no sistema, então tem uma diferença, que hoje está em 20 bi, mas que ele acredita que vai cair, vai reduzir em 50% no valor real. Então a dívida real deles vai ser em torno de 10 bilhões, mas que é algo que já vem há 4 anos acontecendo. Só que eles não estavam atualizando o sistema. Daí caiu o estagiário. Ah, o problema também é que o valor de mercado das americanas é de 15 bi, né? 16, E né? aí, tipo, tu deve Não vale a mais do pena. que teu valor de mercado. Absurdo. Exato. Mas enfim. Difícil de recuperar. Também queria aproveitar para comunicar também o pessoal, né? Que nosso podcast será todos os sábados. 10h30 da 10h30 manhã. será lançado os episódios. Sigam a gente no YouTube, ativem o sininho daquela porra, daquele sininho, porque aquilo ali é que avisa quando a gente tá no ar. Eu sei que é difícil de nos encontrar colocando ali só o Politicamente Incorreto podcast, enfim. Ah, meu, Mas- sabe que isso aí é uma... Eu Mas olhei, né? Ah, outra coisa também agora que o Ednério falou, me lembrou aqui, ó. A gente sabe que o último programa ficou uma bosta, Muito ruim. porque a gente ainda não sabia operar muito bem o sistema. Então a gente sabe que ali a gravação ficou um pouco ruim, o áudio também ficou ruim. Mas o conteúdo a gente acredita que esteja legal, acho que vocês vão gostar. Aquele era para ser um programa piloto também, mas entrou no ar como programa número 1, porque o nosso editor é um imbecil. Mas tudo bem, esse era para ser um, aquele o piloto, agora aquele é um, esse é o 2. Eduardo, te amo, um abraço. não, mas é isso aí, era esse o ponto que eu ia trazer, que a gente começou o programa e não É citamos. verdade. Também falar pro pessoal que vão ter ocasiões que a gente vai fazer o programa ao vivo. E também eu queria trazer aqui uma sugestão até para o nosso editor, que durante a semana a gente lance caixinhas de perguntas, para a gente abrir algumas perguntas do pessoal e sugestões Durante a semana lançar durante no a semana Insta. no Boa. Insta. Até para a gente gerar conteúdo e ver o que o pessoal que está nos acompanhando tá achando, o que eles querem que a gente traga. Até para não ficar... A ideia do programa, apesar de ser o politicamente incorreto, não é a gente só ficar falando de política, é trazer também algumas coisas de Dancinha de TikTok. de série, sugestão de Trend. filme, Dia a dia. do dia a dia, comentar sobre esporte,
falar umas besteiras, falar mal de uma gorda que veio nos assistir hoje. Gordofobia. Azar. A gente tem 2... É gordo falando de gordo, então não é problema. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Aproveitando, então, eu queria ver com Você vocês... tinha terminado? Não, claro, cara. Eu sou rápido, não fico... Eu não devo entender ali. E eu queria ver o que vocês acharam aí da situação do Pelé, que o pessoal, muita gente caiu em cima, que a maioria dos jogadores não foram no velório do Pelé. Bobajada. E na questão do Roberto Dinamite, que faleceu também, os caras foram. O que tu acha, Fernando? Tu que é Meu, mais eu, vinculado ao esporte. eu acho que é uma bobagem. Eu acho que, cara, não foram, não tem. Pelé ainda é um pouco mais, como é que se diz assim, uma personalidade maior do que foi o Dinamite, por exemplo, mas igual, cara, tu imagina, tava aberto ao público, muita gente lá. Os caras iam mais atrapalhar se fossem do que não indo, entendeu? Sim. E uma outra questão até pro pessoal que já não é tanto do esporte ali, que nem a Gi e o Daniel, que não são do futebol propriamente, assim, de ficarem procurando notícia que nem eu e o Fernando. A questão do Pelé, o que me chamou muita atenção, não foi nem a questão dos jogadores não ir, mas sim a quantidade de gente na rede social que caiu de pau em cima na questão da filha que ele renunciou, que faleceu de câncer, daí todo mundo, porque o Sandra, Pelé... né? Acho que é o nome dela. Eu não tenho certeza do nome. Mas, cara, eu acho que a gente, querendo ou não, tem que, assim, separar as coisas. Uma coisa foi o Edson Arantes do Nascimento, que era o pai, o cara que não assumiu a filha, que até o final da vida... E não é a gente que vai julgar, até porque, pelo que eu vi até uma informação, o neto dele foi, o filho dela foi pedir... E ele foi pedir desculpa, e o cara disse que não tinha nada que se desculpar, que estava tudo certo. Então, não é a população que tem que ficar caindo de pau em cima. E o Pelé, que é uma pessoa diferente do Edson Arantes. Porque o Pelé é o cara que mudou o mundo do esporte, que foi... Tem o esporte, o futebol... Ele fez o futebol chegar no patamar absurdo. Ele chegou num nível Ele que fez o futebol chegar no patamar que é hoje, Exato. E nós, brasileiros, a gente tem um problema com os ídolos, né? A gente pega aí a Argentina campeã mundial agora, na Copa do Mundo, idolatrando o Messi, com as canções gritando em prol do Maradona, e a gente sabe que a vida pessoal do Maradona não era exemplar, e a gente vai lá, crucifica o Pelé. Teve até jogo no Campeonato Carioca, o pessoal chamando o Pelé de cheirador e tal, uma coisa assim. E, cara, o Pelé é simplesmente a referência mundial do esporte. Um esporte coletivo, ele conseguiu se destacar individualmente, sendo o maior desse esporte. E a gente tem um problema... reconhecido por todos, né? Só nós, brasileiros, que não reconhecemos. Só nós que não valorizamos nossos ídolos. E isso vale pra política também. Porque daí, na política, a gente tem uma paixão, a gente adota os políticos, e daí a gente se cega. Acho que isso aí remete ao patriotismo. Porque daí a gente vai pegar e vai partir de um ponto de que nem todos nós somos patriotas. A gente, por exemplo, o Brasil não tem a cultura que nem se tem nos Estados Unidos lá, por exemplo, de todas as casas terem uma bandeira dos Estados Unidos na frente das suas casas. Sim, Dia da Independência Entendeu? se comemora o Dia da Independência, é um feriado que... Exatamente. Os caras é que têm é todo um vivido? trato com a bandeira do país, o jeito certo de dobrar, um respeito imenso. Não, aqui o cara invade o Supremo, caga no meio do negócio e se limpa com a Pisa bandeira. na bandeira do É Brasil, uns show. troços assim absurdo que... Também. Eu não sei, cara, quanto isso vai levar pra mudar. Eu Bota acredito que um fogo na dia bandeira. mude, mas... Isso me lembrou uma coisa, não sei se vocês chegaram a ver, desculpa te interromper. Não, pode ir. É porque Eu tinha teve uma terminado. bandeira agora que publicaram, que era uma bandeira escrito negres, mais alguma coisa e putas. E era uma bandeira eu vermelha. me lembro de eu vi isso. Tu viu? Mas tudo... Bom, tá tudo Depois eu errado. mando pro Eduardo, ele bota aí no... Mas bota a foto aí, Bota por a favor, foto da Eduardo. bandeira. Mas, além disso tudo, né, é um desrespeito com a bandeira, é uma bobajada. Mas, a porra do pronome neutro também, que raiva que eu tô dessa merda, cara. Parem, não existe todos, caralho. Pelo amor de Deus. Alguém tem que... o governo não pode. O imbecil do ministro da Educação fez a conta lá de 8 mais 4, que era 11 também, esse merda. Aí, tipo... O troço não vai mudar dessa maneira, nunca.
ser censurado desse jeito. Cara. Não, mas eu fico enlouquecido com Pra esse mim, troço, cara. pra mim, Todds é mais de um todinho. É 2 Todds. É É aquele o negócio que máximo tu pra bota mim. no leite. Ô, meu, e nada contra o gênero de ninguém, cada um que escolhe o que quer ser, foda-se. Mas não vem mudar a língua portuguesa, cara. Quando a Não gente fala- precisa. quando a gente fala todos, a gente já tá englobando eles e elas, não tem... Ô, meu, outra polêmica agora, né? Vai começar o Big Brother, né? Vai. Agora vai ser pode ficar legal. Ah, eu já sei que é... Aí, olha, não, eu já sei olha quem só. vai ganhar. Aí, olha É só. O Fred. Aí lá, vai vir dos aquela Impedidos. galera. Tem os que olham, Eu não olho. tem o os que pessoal não olham E comenta porque de fora. é Globo Lixo, não olha o Globo Lixo. Que vai ter, certo? Vai ter, né? Com certeza. Tem aquele que não olha, que é o metido a culto, É. e daí mete Eu aquela... sou muito Aí intelectual pra olhar vai pro o- Twitter meter textão, tá ligado? o O mimimi do Big cacete. Brother. Ô, meu, vários perfis agora Tem vão aquela surgir, pessoa né? que olha bem pouquinho e comenta, tipo, quase nada. Ah, eu tô nesse daí. Eu Eu sou tô nele. nesse Eu também. Eu olho um eu faço pouco- comentário de agora. Eu acho, pelo que eu vi, assim, ó. Tem uma gaúcha. Gaúcha não, a menina é de Criciúma e Tem torce pro mais Grêmio, bonita. já gostei. Tem o cara lá que é de Caxias, que é empresário, se não tô enganado. Isso, um empresário que disse que tem opiniões fortes. A gente Isso. já sabe o que vai acontecer. É. Opiniões fortes. E a gente Vai. tem, e pra mim, Tá, e dos famosos, o mais legal é o Fred ali. tem o Fred dos Desimpedidos. Desimpedidos, que pra mim é uma bobagem, ele tá se chamando de Fred lá, quem entrou é o Bruno, né? Não tem Não, como. mas ele entrou pelo personagem. Ah, não. Tá que é, meu, ele tá Vai no cair a bagulho, ele tá máscara, na parte então. dos famosos. Desgraçado, vai cair a máscara. Ou ele vai ser É que nem cancelado. aquela vez o Nego Di, né? Ele não entrou como... Como é que é o nome do Nego Di? Dilson, né? Dilson. Ele não entrou como Dilson, ele entrou pelo Nego Di. É difícil citar esse cara, né? Minha planta faz isso e tal. É, tipo, entendeu? Eu acho que o Daniel gostava era do Lucas Penteado, tá ligado? Ah. O perfil. É o perfil mais. Tu olha o Big Brother, Dani? Não, não assisto. Eu, de vez em quando, olho algum episódio se a Milena tá olhando, mas eu não olho. Tu olha, Gi? Então, depende. Depende, se tá tendo treta, eu olho, senão não tem. É, eu não. também, eu gosto de olhar por causa de quando dava as tretas, assim. Daí tipo, o cara fica... Por exemplo, naquela edição que tava a Carol com K, eu quis olhar assim, porque eu queria muito meter o louco, tipo, no Twitter, assim, começar a brigar no Twitter. Isso é muito legal. Tu gosta de uma treta, né? Eu adoro. A gente já percebeu isso, Gi. Isso é uma coisa que dá pra gente perceber. Meu, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei hoje aqui, a Gi tava aqui. Eu achei que ela tinha sido presa na manifestação. Isso. Não, achei Ô, a meu, full. Tinha muito. Achei a E full. agora eu vou te contar Eu uma não tinha novidade. falado. Eu tenho uma novidade. Mas Eu ela tenho se uma novidade disfarçou. nessa Ela mesa. veio de vermelho Eu hoje. tenho uma novidade pra Tá essa mesa. camuflado. Pintou o cabelo de vermelho Fernando. pra não ser identificada. Tem uma novidade pra essa mesa, que assim, ó, até depois a esposa do Daniel vai cuidar disso. A gente vai operacionalizar um aplicativo. O Team Direita. Team direito. Sabe por quê? Eu gostei do nome. Ideia do do Majin Buu. Ô, meu, assim, ó. O pessoal vai pras manifestações marcando encontro no Tinder. Ó, Por legal. isso a barraca, entendeu? Por isso a barraca. O pessoal não vai pra manifestar. Esse podcast tem o melhor nome. E daí, sabe, a pessoa chega da vermelha. A pessoa conheceu o amor da vida. Deu match. Ô, meu, E eu imagina o match ali, em vez de aparecer um coraçãozinho, aparece duas arminhas. Vamos Tem ganhar uma muito só, dinheiro. tem vai. Fernando, Ó, Já era. Ia. pede pra ela te contar como é que foi o encontro. Como é que eles marcaram o primeiro encontro. Se encontramos na barraca 2, na frente do portão do A minha quartel. bandeira é uma 4x4 e tem 3 cara de verde e amarelo de um lado. A minha barraca tá com um pingente azul na porta e uma toalha estendida em cima, branca. Não, a toalha é do Bolsonaro, né, cara? É, mas tá no Bolsonaro. Não era branca, era branca. Tomar um Pra banhozinho, identificar. né? Não, pra ser diferente, era pra dizer que tava caminho livre pra chegar. Porque imagina, o cara chega ali e encontra o pai e a mãe da nega véia. Opa, eu marquei um encontro com a tua filha. Ah, não dá certo, não dá certo. Tá bom, todo mundo conservador raiz. Agora, mas pede pra ela explicar pra vocês como é que foi isso. Falei, Gi. Agora tu vai ter que falar. Agora tu vai ter que contar. O Ed é muito X9, cara, mas eu vou te contar. X9 é o Jimmy. Não, então, basicamente, assim, eu tava na Câmara de Vereadores, daí a pessoa falou, eu tô aqui na frente do quartel, acabei de sair do serviço. Daí eu, tô indo. E é isso.
É isso, é a história. O centro de serviço. Tá, foi mas pro agora, quartel. agora eu vou ter que fazer uma provocação, não vou conseguir guardar minha piada. O cara saiu do serviço e foi pra frente do quartel. Teu namorado tem 60 anos? Na verdade, não, Dani. Esse daí deve ser o neto de alguém. Era o neto, certo? Não, meu, e uma galera jovem ali pra frente ali. Principalmente no final de semana. A galera ria. Não, agora, Não, agora eu entendi o Agora a motivo. gente entendeu o Ah, motivo. não, Então, agora faz sentido. Antigamente o ponto de encontro era na Ô, hora. meu, e na boa até, antes que a gente seja cancelado no segundo programa, no primeiro, porque o primeiro mesmo ficou uma bosta, enfim, não vou voltar todo atrás. Mas, ô, meu, antes que a gente seja cancelado, a gente não tá falando aqui que tá errado ou certo em do quartel. É. Cada um faz o que quiser. Porque, ô, meu, o mundo se tornou essa chatice hoje é por causa disso. Por causa desse mimimi do caralho de ficarem incomodando e enchendo o saco, dizendo que cada um tem que fazer isso ou aquilo. Sim. A gente aqui fala o que a gente quiser, vocês fazem o que quiser, o cara lá vai lá e quebra a porra da porta do Xandão. Tá tudo certo, gente. E a gente Entendeu? vai pra frente do quartel E a Gi- pra E namorar. a Gi fez um Tinder na frente do quartel, tá tudo certo também. É isso aí. Ela arranjou um namorado e ele se manifestou pelo país. Mas hoje, eu quero fazer uma pergunta, assim, já que tá aqui. Ai, isso, pelo amor de Deus. Vocês já se conheciam? Ou, tipo, foi o primeiro encontro foi esse? Foi o primeiro encontro. Ah, que legal. Foi o Ô, primeiro meu, encontro. no Como é Tinder, que vocês... Aí Era a gente no conheceu- Tinder ali não, tem Era o... no Tinder Não, mesmo? a gente se Tem o conhecia por raio Instagram, de- a gente se falava por Instagram. Daí eu passei o número do WhatsApp e tal, né? Manifestações online. Não. Ah, tá, não. Manifestaçõesonline.com. Sabe- Encontre seu par Ô, perfeito. meu, hashtag, tinha uma hashtag meu. legal. Não vá para a manifestação sozinho. Adote o manifestante. Ai, não. Ai, cara, isso vai virar um meme muito bom. Ai, tô chocada, que horror. É, anda aí com teu café aí. Mas isso aqui agora vai se cortar, meu Deus. O cara levantar. Gente, eu fui lá pegar um café. Não vai pegar. Cuida da tua vida. Ai, gente, que loucura. Mas é uma boa ideia, eu acho uma boa ideia, assim, fazer um Tinder da direita. Que nem Não, eu fazer gostei umas do nome. O rave. nome eu achei do cacete. Não, o Team Direita... Team Direito eu achei da hora. Entendeu? Agora, na parte gráfica ali, eu já entrei e já disse também, ó. O match é uma arminha. É Dando um arminha. tirinho. Uhum. Pá. Disse que eu vou patentear essa ideia. Como é que é a Cara, bio do perdeu. cara? Armamentista conservador. Cara, Cristão. Cristão. Em família. Patentear. ai, ai. Com o perfil tudo muito igual, na real. Só verde e amarelo que entra pra Imagina, não, o aplicativo já tem que ser verde e amarelo já. O X já é a cara do Lula ali cancelar. Aqui, ó. Ai, tá louco. Muito bom. Mas Ô, eu... meu, e eu tava pensando agora, né, meu? Tipo, não vai acontecer nada, né? Com os manifestantes lá, eu acho que vão acabar soltando todo mundo lá, dá tudo certo. Sim. Mas, ô, meu, e o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, quando voltar pro Brasil, o que vocês acham que ele vai ser preso voltar. mesmo? Eu acho que ele não volta. Eu acho que ele vai se incomodar e vão tentar prender ele. Eu acho que ele não volta tão cedo. Se é justo ou não a Eu- prisão é outra discussão, mas eu acho Teve que, um que vão daqueles- tentar. Como é que é aquele. Como é que se chama? Os que preveem o futuro lá, Vidente? os videntes, é. Não viu que teve um vidente que disse que o Bolsonaro ia ser preso em 90 dias. Mas não sei, né? Mas só que para ele ser preso, ele tem que voltar. Os caras não vão prender ele Sim, fora do país. Sim, ele tem que voltar. E aí, hoje, a PGR já pediu para incluir ele como mentor intelectual das manifestações. Tá, e o que vocês acharam da divulgação ali da questão do cartão corporativo do ex-presidente? Chama Gastos. muita atenção. Alguns mesmo gastos que nem, por exemplo, assim, ó, No mesmo dia, eles uma Da padaria? Ele Um deve restaurante, comprar pra todo- um Foi o que restaurante meu filho que... perguntou isso ontem, meu. Olha aqui, meu, como é que o cara gastou 100 mil? Meu filho, ele tem 15 anos, pra quem não sabe. Eu comecei cedo, né? Mas, enfim. E é difícil explicar isso pra juventude, pra quem é mais jovem, né? A gente também ainda é um pouco de juventude, mas pra quem é mais jovem ainda, eles estão já fadados ali a ter o primeiro contato político com a esquerda. Isso Sim. é fato, isso todo mundo sabe. Mas eu quero dizer assim, e como é que a gente explica o contraditório pra eles? E é bem nisso que vocês estavam falando agora, tipo, do 100 mil da padaria, tá? Como é que o cara gastou 100 mil num dia na padaria? Eu disse, sei lá, cara, não sei se não teve um evento, se compraram tudo na mesma padaria, vou saber.
Mas, de fato, o que nos interessa, talvez, ou eu tô mascarando alguma coisa porque eu quero mascarar, mas sei lá, é que ele gastou menos do que os outros presidentes nos 4 anos, né? É aí que entra uma coisa. Então não é nada absurdo, né? Mas tem uma situação, que nem, por exemplo, assim, ó. Eu vi que o Lula... Vamos dizer que a gente também é machista. Opressor. O Tá Lula, vivendo não, um mundo- mas só para não perder a lógica aqui, ó, por causa que eu sei a linha que ela vai entrar, mas Sim, assim, ó, sim. vamos lá. Ó, o Lula no primeiro mandato gastou 60, é mais do que o Bolsonaro, só que daí eu quero a divulgação de, por exemplo, se no governo Lula esses 60 milhões foram gastos dessa forma, que nem, por exemplo, 100 mil reais em um dia numa padaria, 90 mil reais num restaurante de quentinha, que vende quentinha 20 pila, reais. Aqui do leite condensado. entendeu? Agora, se Mas for... daí, meu, e daí ele não pode ter comprado quentinha pra cidade inteira. É que assim, ó, se tu ir para um hotel de luxo e tu gastar 50 mil reais com a tua hospedagem para Eu tu acho comer justo, o cara não carne vai achar absurdo. banhada Eu com acho- ouro, eu acho tu justo. justifica. Agora, 100 mil reais em, Para um socialista, isso não se em justifica. pão, Tá, meu, mas o que tu acha? Tu É acha complicado. que Sério? tem Não. falcatrua? não sei, eu acho que assim, ó, se eu fosse o Bolsonaro, e esse é um problema do Bolsonaro, é inegável, defendendo ou não defendendo o cara, saiu a notícia, se ele não tem nada a esconder, por que ele não foi se defender? O Bolsonaro tá. Essa Ele- notícia aí saiu na metade da semana, até agora ele não se manifestou, nem por nota, nem por vídeo. O mínimo que ele podia fazer como figura teve a pública questão da e um saúde dele. possível candidato em 2022 era pegar e 2026. prestar em 2026. 2026 e prestar esclarecimento, né? E isso aí, quem tem que cobrar não é nem o eleitor de esquerda, né, que viu o Lula e a Dilma gastarem mais do que ele, mas o cara que vota no Bolsonaro. Assim como o cara que vota no Bolsonaro é o único que hoje tem moral para falar sobre as manifestações, por causa que, vamos lá, nem, por exemplo, o Guilherme Boulos dando entrevista repudiando o que foi feito em Brasília. Beleza, todo mundo decente tem que repudiar o que foi feito em Brasília. Mas quando era o MST, quando era o MST destruindo a Fiesp em São Paulo, o Boulos apoiava. Aqui tudo em Porto certo. Alegre, por exemplo, o vereador Matheus Gomes invadiu, ocupou a Câmara de Vereadores, ficou pelado no plenário da Câmara de Vereadores e agora fala mal do que é que o pessoal tá fazendo nos banheiros lá em Brasília. A famosa moral de cueca. Na verdade, o que eu entrar no que o Fernando falou é que, tipo, eu vi muito esquerdista no meu Instagram, infelizmente eu tenho alguns, que estavam criticando a questão do Bolsonaro, tipo, do cartão corporativo. E eu fiquei, tipo, gente, mas como é que pode ser tão hipócrita, sabe? Porque, tipo, a esquerda também tem essas atitudes, eles vão lá e querem um pau com o Bolsonaro. Ah, mas se a guerra tipo, direita e esquerda... Mas se a sempre gente diz que a oposição, o mínimo que espera é que a gente, no governo, não faça a mesma coisa ou ainda pior. Não, isso eu concordo. Tipo, eu também acho sobre essa questão do Bolsonaro ter, no mínimo, dado uma explicação. Só que ele não tá dando explicação nem sobre as manifestações. Tipo, ele podia ter pelo menos... Ele teve alguns dias pra falar sobre, pedir para os manifestantes pararem ou dar alguma resposta pro povo que, tipo, ele, tipo, votou nele, mas ele sumiu, assim, de mapa. Mas é que daí Sumiu, assim. eu entendo assim, o que tu quer falar é que o Daniel vai falar, mas a gente tem que entender também que a gente tem hoje uma trupe de Enzos em casa, de seus 15 a 18 anos, Que não vão entender. que são sustentados pelos pais e são completamente contra o capitalismo opressor. Que ficam usando blusinha do Che Entendeu? Guevara. E daí, tipo, são coisas E difíceis vem me de chamar de explicar, né? fascista no meu Instagram. Eu não sou fascista, tá? Nossa, que É difícil de nojo. explicar, mas eu acho que um grande ponto que o Daniel traz pra gente aqui é essa questão, assim, do específico, né? De saber quanto, então, já que estão nos atacando enquanto direita dos gastos do Bolsonaro, também trazer o contraditório de ver quanto que foi gasto no governo Lula e Dilma, essa parte específica. Se existe algum gasto, assim, da mesma forma, que gastaram, sei lá, 100 mil reais, 80 mil reais em quem tinha. Entendeu? Porque, cara, agora, a gente pensando nesse assunto, assim, realmente, né? Tipo, pô, tu gastar 100 mil reais numa padaria, num único dia, Não tem explicação, então. é uma explicação. É difícil de explicar. Por isso Entendeu? que o cara ficou com o intestino todo travado. Eu tenho que falar. Ai, olha isso. Não, mas, assim,
na minha humilde opinião, se fosse 100 mil gastos em tu ficar num bom hotel, tu ficar num restaurante caro, cara, eu acho que tu é o líder máximo de um país. Eu também não Tu é a acho. entidade máxima. Tu tem que ter... Eu não julgo esses luxos. Pode ser imoral, mas não é inquestionável. Exato. Agora, Tem- pra mim, se torna muito questionável isso quando tu vê que a média de valores das quentinhas era R$ 20. Cara, R$ 20, tu gastasse Sim, eu vi ontem isso ainda mesmo. 70, 80, 100, 200 mil, Dava, naquele valor ali, dava 5.600 e poucas quentinhas. sabe? É um troço assim. É isso que é o estranho. Daqui a pouco, Era um município pequenininho. Não, e troço daqui a assim. pouco o Bolsonaro vai pegar e era um vai evento justificar X que que... era um evento X E e tá tudo barará, certo. ou a gente gastou para mandar lá para a entidade que cuida de não sei o que. Mas Só se que explique. o problema é que o cara demora muito tempo para se explicar. E É. aí tu deixa o Mas- cara na dúvida, Daniel, né? E Não, isso e também... outra, né? A mídia inteira Vai cair. falando nisso já. Não, e tem Se um na problema. primeira E hora eu ele vejo- desmentisse, pronto, encerrou. Assim. se ele usasse a mesma estratégia que ele usou durante todo o governo dele. Ele sempre bateu de frente com a mídia. Então, que ele viesse a público, que ele viesse, usasse as mídias, do mesmo jeito que a mídia bate, que ele usasse, ó, é por isso. Tá aqui a minha contraprova, tá aqui o porquê, a minha justificativa. Só que durante toda a campanha dele, durante todo o mandato dele, ele sempre bateu de frente com a imprensa, com as mídias, do jeito dele. Sim, uma vez, eu lembro que uma vez, foi logo quando começaram a fazer aquele documentário lá do Quem Mandou Matar a Marielle, e daí a Globo deu uma... Mascarado. Não, deu uma tendencionada, nem sei se é assim que se fala, mas né, sugeriu que o Bolsonaro tinha alguma coisa a ver. E o Bolsonaro estava numa viagem fora do Brasil, meia-noite o cara começa uma live no Facebook dele para responder aquilo de lá. E isso faltou agora nessa questão aí do uso Exato. do cartão, na questão das Mas manifestações. agora também ele tá meio doente, né? Sim, ele teve Andou tempo internado, hospitalizado. né? Eu até entendo a parte assim, ó, das manifestações, que foi mais ou menos nas datas que ele Não, estava e internado. outra coisa também que eu E eu vou dizer acho pra que vocês, ele não ele tem deve dar uma depressão no cara, na real, também, porque, tipo, Ele se esforçou. ô, meu, Não, ele tava como certo a eleição. Até Nós porque- também até pensamos porque muito que a mentira ia Ele ganhar essa próprio, eleição. né, na eleição Muita gente passada, ele achou que falou, ia no primeiro turno. ele próprio falou que se ele, depois de eleito, ele ainda repetiu isso mais de uma vez, que um presidente fazendo um bom mandato, automaticamente ele se reelege. Então, para ele, eu acho que foi um choque muito grande essa não reeleição. Pode ser. O grande fato disso tudo, assim, também é que talvez não seja ele também, ele não seja mais candidato em 2026, assim, eu quero dizer, entendeu? Tem muita gente que Talvez pode ser o Tarcísio. vão arranjar, pode ser o Tarcísio, que o Tarcísio depende muito de São Paulo lá, né? Tem que ver como é que ele vai, como é que Sim. vai ser o governo dele em São Paulo, Não, né? mas eu falo porque Porque o não tem como Dória ele. também se falou muito que o Dória ia ser o candidato natural à presidência, não sei o que, não sei. O Dória não se viabilizou. É, Né? E lá em São Paulo, tipo, a galera meio eu- falando mal, assim, que foi um governo ruim, né? eu até queria trazer também um ponto para vocês, assim, não sei se vocês vão até concordar com isso, mas eu vejo uma defasagem política hoje na maioria dos grandes, dos partidos maiores, assim. Porque tu pega o próprio PT. Quais são as lideranças da esquerda hoje que tenham menos de 40 anos? Não tem. Hoje o Lula é a bengala da esquerda. Se Exato. o Lula morrer, acabou. E tu não pega tem um aqui dentro sucessor. do nosso próprio estado. Cara, o nosso estado a gente fala muito em Olívio, a gente fala muito em Tarso, mas depois deles Sim, a sim. gente não tem ninguém. Eles Na não têm outros direita, líderes. a gente também sofre com isso. A gente tem, claro, a ascensão do governador Eduardo Leite, que é um cara Mas o Eduardo Leite eu não que não colocaria é de direita, não ele é um colocaria cara no mais da de direita. centro Um ali, cara mais de centro. que é um... Mas Gente, falta aspirações e políticos jovens hoje, assim, grandes lideranças. Tem a liderança do Nicolas lá que surgiu, Tem a Tabata tem a Amaral. Tabata, mas é pouco. José Abreu. Mas é que, tipo, tu Leandro tem que Zé Abreu pensar falou também que é batava. difícil jovens quererem. Tem vários problemas, mas é difícil um jovem querer entrar na política, é difícil um jovem ascender na política. E então é complicado, né? Depende. Aqui em Porto Alegre a gente viu que não foi assim, né, o cenário.
A Câmara de Vereadores ali deu uma boa renovada. A esquerda, a direita não conseguiu entender Não, essa mas é isso jogada. que nós estamos falando. A direita ainda não... É o que eu digo. É que o direito A não entrou na direita, escola também, né? a gente conseguiu Daí não gera ter o presidente da jovens nação. de direita. Conseguimos nos organizar até certo ponto de eleger o presidente da nação. Tiramos o PT de todas as capitais. Aqui em Porto Alegre, né, já foi uma sucessão ali de diversos anos também de mandato. Mas eu quero dizer assim, cara, hoje a gente está repetindo os mesmos erros da esquerda e a gente quer voltar ao poder assim. Não tem como. É. E daí a mesma coisa é o que a gente tava falando ali, que a gente comentou um pouco antes ali. Cara, vocês veem a inserção da política de direita nas escolas? Atuação de juventude nas escolas, por exemplo? Eu Não, nem o sei primeiro como eu fiquei de contato, direita no fim das contas. o primeiro contato sempre vai ser com a esquerda. No Grêmio Nos grêmios Estudantil, estudantis, no exatamente. Diretório Acadêmico, no DCE. Eles fomentam esse tipo Começa de até política, antes, gente. entendeu? Começa Mas tá no antes, pré. começa Outra até nos coisa- conselheiros tutelares. Tu vai olhar, a maioria de conselheiro tutelar dentro das comunidades são de esquerda. Sim, são Então filiados. já começa aí esse ponto. Tu já começa com a criança dos 4, 5, 6, 7, E 10 tem uma anos coisa, nas tem uma ruas. coisa assim que a esquerda se apropria de algumas pautas que não são da esquerda, né? São pautas políticas, não necessariamente da esquerda. E daí vai de encontro, muitas vezes, ao jovem ali de certa idade, ali, dessa idade de adolescência, que começa a entender um pouco mais de mundo, que é o seguinte: todo jovem não é meio anarquista, de fato. Claro. Todo jovem não vê problema em tudo, Não acha que tá tudo concordo. errado. Um jovem tem uma frase Eu muito ainda boa. sou jovem também, mas eu quero dizer assim, nas fases, né? Adolescente, entendeu? Sim, Ali. tu o com 15 adolescente anos ali. tu vai ser conservador? Não, daí tu é um velho precoce. O Daniel é um velho precoce e o Fernando é Mas é o bem cara isso, que é esse. engoliu um jovem. Esse é o exemplo, entendeu? Assim, Porque daí tu vai pegar ali, tipo, cara, É que tu vai assistir a TV. Já começa por aí, tu assiste TV. Encontros, começa muito bem. Que já, com a estão Fátima dizendo Bernardes. que há uma desigualdade social, que não é mentira, tudo bem, isso é um fato. Mas que para aquilo melhorar tem que se fazer uma política social assim, assim, assim. Quem é que te vende essa política social? À esquerda, Que se apropria dessa pauta? à esquerda. tá tudo meio apropriado. Aí, essa é a ligação. O jovem vai para onde? Primeiro contato político. Ah, eu quero mudar o mundo. Vai para a esquerda, procura a esquerda. Porque a direita não tem essa colocação. A gente não tem essa colocação nesse tipo de pauta, a gente não tem uma abordagem mais jovial. Talvez dentro dos partidos políticos também não se dê tanto... atenção mesmo, é atenção. Falta um pouco de atenção pro... Não, eu quero dizer assim, não se dê expressão para os jovens, também não se dê... Mas é Porque atenção, pega cara. também Tu não- os partidos de direita, muitas vezes os partidos são, né, mais engessados. O pessoal quer história. Justamente por causa do pessoal quer conservadorismo O cara quer currículo e tudo político. mais, então tu acaba tendo ali que, tipo, respeitar uma hierarquia. E, tipo, os mais velhos acabam se perpetuando no poder ali, não te dando a devida ascensão. Na O jovem esquerda, que é não. precoce, Na né? esquerda, tu vê que a base já é sempre muito jovem, Uhum. entendeu? Os próprios líderes ali são mais jovens, muitas vezes, né? Então, eu acho que pra gente mudar as coisas, a gente tem que mudar de dentro pra fora. Não querer mudar o externo. Sim. Porque senão o troço vai continuar a mesma coisa. Não Mas- sei se vocês mas- pensam igual, eu dei uma devagada legal agora Sim, aqui, mas sim. é tipo... Cara, assim, vou até voltar um pouquinho no assunto, até porque tu falou que a esquerda se apropria da pauta, e até acho que foi uma questão, até que o presidente Bolsonaro se apropriou de uma coisa que eu acho que levou ele, assim, a ter mais fiéis, mais adoradores. Foi o movimento cristão ali e o movimento patriota. Cara, o pessoal em Copa do Mundo, quem era de esquerda não tava com camiseta da seleção brasileira. Sim, exatamente. O pessoal hoje associa a camiseta, Do a Brasil bandeira do com o Brasil Bolsonaro. com o Bolsonaro. Não é com o movimento de direita, não é com o movimento... É com o Bolsonaro. Ele conseguiu algo muito interessante. Ele fez exatamente o que a esquerda faz com a questão das comunidades. E acho que nós, de direita, falta a gente ter um pouco mais de expressão, um pouco mais de liberdade e um pouco mais de autonomia, nós jovens até, de chegarmos nessas comunidades. Porque hoje a gente fica engessado porque a gente tem que respeitar um sistema, a gente tem que respeitar a hierarquia, como tu citou,
E querendo ou não, o jovem, ele quer ascensão mais rápida, ele quer ele quer ser ouvido. Mas isso não é, isso parte, obviamente, do jovem, mas também vai de acordo com as gerações. Porque se tu for pegar a nossa geração, eu sou um pouco mais velho que tu, mas a minha geração já é diferente, a tua já é diferente. E A da deles Giovana já tá sim, assim, ó, milhões de anos na nossa frente. Sim, Ela Ou não é também. muito mais. Não, mas é muito mais é rápida. muito mais rápido. Tem muito mais acesso à informação. Sim. Pra vocês é tudo muito mais rápido. Fernando, Não acho, não teria só uma questão boa parte. rápida e simples. Cara, tu imagina a tua vida hoje sem celular e sem internet? Ah, acho que não. Mas Mas tu viveria. lembra, mas tu, Mas não, tu, viveria, não, é. tu não, a tua adolescência não foi assim? Meu, tem um. E aí, aqui, tanto, eu acho que o Daniel também já não pegou a fase de não ter internet. Eu lembro, assim, ó, eu não tinha computador em casa, eu fui começar a ter acesso na internet de escada. Ia fazer corujão na Lan House. Cara, aí que tá, na casa da minha madrinha, eu tinha que entrar da meia-noite às Isso, da 6 da meia-noite até manhã. às 5 da manhã, acho que era. Isso, que daí... Tu pegava o discador Exatamente. do pé. MSN bombava. É isso. Isso. Olha a cara da Giovana. Olha a Mas cara é da isso. Giovana. A pegava Giovana... Que eles estão O falando. boneco aquele que baixava as calças, peidava na MSN, tremia a tua tela, travava o computador por regra era branco. Uma bosta. Era um computador branco. Mas, entende? Então, assim, hoje os jovens têm um acesso muito mais rápido e eles buscam uma resposta mais rápida, assim como eles querem ser ouvidos e querem ter uma ascensão mais rápida. Não é que nem os antigos ali, quando eu ouço muito ainda dentro dos partidos que, você tem que comer muito arroz e feijão, você tem que, eu sofri muito, não sei o quê. Cara, são tempos diferentes. Vocês passaram os perrengues que o Fernando passou ou que os políticos mais antigos passaram, os jovens não vão passar. E não tem como comparar isso. Isso não faz ser maior dentro de um partido ou menor. A coisa é muito mais dinâmica. É tudo mais dinâmico hoje. Fala, Gi. Não, eu ia falar que, tipo assim, o jovem hoje em dia, ele é muito despreparado. Eu falo isso por mim mesma, porque eu não sei acender um isqueiro, entendeu? Porque eu nunca precisei disso. Sempre teve, tipo, alguém pra fazer por mim. Isso é um baita ponto também. Então, a maioria dos jovens não sabe de nada. Só sabe, tipo, ligar um computador, sabe mexer Sim. bem no computador. Mas não sabe, por exemplo, fazer uma comida. Não sabe fazer um feijão, não sabe fazer um arroz. Então, tipo, eu entendo essa questão da direita, por exemplo, em querer disciplinar mais o jovem. Porque falta muito disso. Entendeu? Então, o que eu ia dizer? Que eu acho que tem, tipo, essa geração, ela é avançada, mas ela vai criar uma outra geração que vai passar dificuldade, porque eles não sabem fazer nada. Mas essa geração que passar dificuldade molda a outra geração. Tem até uma frase Sim, que são fala sobre ciclos. isso. São ciclos. ciclos. Só que ao mesmo tempo eu entendo o que a Giovana fala, só que daí também cabe um pouco assim do núcleo familiar ali. O núcleo De familiar direcionar. tá destruído praticamente. Exatamente. Aí chegou num ponto também, porque a gente pega hoje em dia, quem tem filhos hoje em dia e que tá escutando a gente, pode entender isso que eu digo. Tu transfere muita responsabilidade, né? Tu transfere a responsabilidade de educar teu filho pra escola. Quando tu tá em casa, E tu a não educa teu escola filho, tu dá um celular tá na mão dele e bem ele fica olhando o limitante. vídeo. Entendeu? Isso é uma das coisas que eu falo muito pro meu filho, assim, tipo, hoje vocês têm muito acesso à informação. Mas tu tem que saber como usar essa informação. Entendeu? E quem é que prepara ele pra saber como usar Por essa No informação? meu caso, sou eu. Mas é A isso que eu quero maioria dizer. das Só que a famílias não. maioria das famílias hoje não faz isso. A maioria deixa assim. Isso agora, e todo esse assunto agora, eu acho que é uma baita de uma pauta pra galera já até deixar essas perguntas que tu falou. Falta de Deixem cabeça. perguntas, né, no Instagram, pra gente responder semana que vem. Porque é muito interessante isso. Como a direita pode atrair os jovens, talvez. Entendeu? Quais as políticas que a direita tem que abraçar, assim, que a gente acha que a gente perdeu, tipo a pauta social, assim, questão de pautas, É que que a esquerda se apropriou. É que eu acho que antes da gente pensar em o que a gente tem que fazer, eu acho que a gente tem que entender o porquê que a gente perdeu isso. Por que passou para a esquerda essa pauta? Por que a esquerda se apropriou dessa pauta? Sabe? Eu acho que é esse o ponto, assim. Aonde a gente perde, a gente entender o porquê, e daí sim a gente vai ter como retomar isso. Mas eu acho que talvez seja ligado com a questão de identidade. Tu tem que te identificar com aquilo que tu vai votar. Que nem, por exemplo, hoje a direita não tem jovens militando, mas a gente não tem jovens eleitos. Me diz Também, aí quem é que é deputado com menos de 25 anos.
Quem é que é vereador de direita com O menos de PP 25 elegeu anos? uma vereadora, Aqui em uma Porto vereadora Alegre. não, uma deputada federal com 22 anos. Aonde? Ah, foi pelo Nordeste. Tá, daí tu me deu um caso, entendeu? Enquanto isso, aqui em Porto Alegre tu vai ter, na Assembleia Legislativa tu vai ter, na Câmara Federal tu vai Não. ter gente jovem no campo da esquerda. Então, é claro, o pessoal vota por identidade. Se eu vejo no campo que eu acredito só candidatos de 60, 70 anos, né? Mas é que É eu acho difícil formar também, militância isso, dessa forma. é que, tipo, eu tenho uma Hoje, visão... hoje, vamos lá, vamos ser sinceros. Hoje a visão dos dirigentes partidários é de que o jovem serve para, durante as eleições, vamos lá, Carregar a bandeira. carregar a bandeira, abrir gazebo, não é assim, cara. E daí os caras da esquerda já entenderam que tem que pegar o jovem que era lá envolvido com o movimento estudantil e botar ele como candidato, que ele vai, no mínimo, fazer voto para a legenda. E com Verdade. muita sorte ele vai ser eleito. E isso tem acontecido. E na direita não é isso E daí tu pega os que casos aqui em Porto acontece. Alegre mesmo, dos caras fazendo uma cacetada, uma caçamba de voto Exatamente. de eleitos. Sim. Na verdade, é mais ou menos o Daniel trouxe o que eu queria ter me expressado melhor, que é isso. No fim das contas, a direita usa subutiliza o jovem, né? Os poucos que tem, né? Já É tem difícil. Ô, meu, eu acho que um dos cases de maior sucesso dos últimos tempos no campo de direita... Marcel Van Hatten. Não, tá, do Rio Grande do Sul, talvez. Talvez Uhum. seja o Marcel. Talvez não, até eu acho que é o Marcel. Certo que é o Marcel, assim, da direita. Mas, assim, a nível nacional foi agora o Nicolas. Sim, Sim, Nicolas Né? Ferreira. Porque o Nicolas arregaçou a boca do Mas balão. aí é que tá, o Nicolas, daí é interessante o negócio, né? Por causa que daí o Nicolas se vendeu por rede social. O Marcel Van Hatten foi eleito por causa do episódio dele, xingando a Maria do Rosário, e também Mas tu divulgou vê, né? aquilo Tempos amplamente diferentes. na rede social. Então, todos aqueles que conseguiram se posicionar fora da estrutura partidária foram eleitos. Agora, aquele cara jovem que pegou, se filiou com 16 anos e barará, quer fazer parte de juventude, vai se envolver com partido, dificilmente aquele cara vai ter atenção, vai ter espaço para concorrer, vai ter estrutura financeira, que a gente sabe que é importante. Mas, ô Dani, até É um aproveitando erro da direita. essa tua deixa, porque tu é um caso à parte disso. Porque tu é um cara que veio com 15, 16 anos se filiar num partido de direita. Por que tu fez isso? Olha, porque eu me identificava com o campo da direita, fiquei na dúvida dos partidos e me filiei. Mas eu não tenho hoje a intenção de concorrer e eu tenho certeza que se daqui 4 anos eu quisesse concorrer, ia ser uma eleição muito difícil. E não só por estrutura partidária, né? Em Porto Alegre, tu fazer campanha é um negócio que depende de recurso ou de uma vivência forte em comunidade, em bairro, né? No interior, o que acontece? O pessoal frequenta lá a festa, o cara que eu sempre vejo no bailão, em Barará, dali a pouco ele é candidato, eu voto naquele cara. Só que tu não vai fazer os 5.000 votos que tu precisa para ser eleito vereador em Porto Alegre e em festa. Tu tem que ter ou um serviço de Atuação. longo tempo prestado para a comunidade, ou tu tem que ser de um nicho muito segmentado. Sou representante da Brigada Militar, sou representante da Umbanda, do catolicismo, sou representante dos gays, sou representante das feministas, né? A eleição na capital é assim que acontece. Sim. Tu tem que ter, ou tu tem que se enquadrar num nicho específico, ou tu tem que estar prestando um serviço há muito tempo. Tem razão, tem razão. Mas é isso que eu digo, meu. Um dos pontos que ele traz aqui, dos nichos. O comunitário, vamos dizer, vamos chamar assim. O que afasta a direita do comunitário? Há muito mais tempo a esquerda tá nesse nicho e por conta disso a direita não consegue crescer e aí um negócio que a gente falou na semana passada, né? Talvez a direita tenha um discurso muito técnico, né? E isso afasta das comunidades. Eu acho, E né? eu também acredito num outro ponto, assim. Eu acredito que as políticas sociais de direita e de esquerda são um pouco distintas. A política da esquerda, ela te dá o peixe. A política nossa da direita, a gente ensina a pescar. Ah, sim. Mas a Tá, política mas da é que, tipo esquerda... assim... E não, só que esse é o ponto. Tu pega lá, vou dar um exemplo. Eu me criei na Maria da Conceição, que é uma das principais vilas de Porto Alegre.
a minha mãe é uma pessoa de direita, mas porque veio do interior, já... Então, já tem um motivo para isso. 95% da minha comunidade onde eu me criei é uma comunidade de esquerda. Mas por quê? Porque tem a ação, primeiro, dos agentes sociais. Segundo, porque nas escolas, a maioria dos professores e das pessoas que ali se encontram são pessoas de esquerda. E porque as políticas da esquerda, elas se apropriam muito no sentido que as pessoas pobres, pai, mãe, sai para trabalhar, filho pequeno fica sozinho em casa. O pessoal vai lá, bota numa instituição que a comunidade presta serviço, bota numa escola de futebol que faz auxílio ali naquela comunidade. O pessoal vai ali, desde pequeno, doutrina, e vai ter um candidato naquele bairro, vai ter que dar a cesta básica, e que cada 2 anos, cada 4 anos, ele aparece para pedir voto para alguém da esquerda. E tu acaba criando uma afinidade com isso. Nós da direita, a gente vai lá, tenta ir num colégio para fazer uma escola de lideranças para a pessoa pensar o que vai fazer quando querer sair do colégio para se formar, para buscar uma formação. A gente vai, busca recursos junto com a prefeitura para botar num menor aprendiz. As pessoas não... A carência das pessoas é do imediato. A esquerda resolve mais rápido. A esquerda tem um discurso imediatista, que nem, por exemplo, aquilo de lá, a pobreza eu combato... Vai ser um discurso. A pobreza se combate como? Tu vai lá e tu vai dar um tipo de auxílio lá para mãe solteira, né? E enquanto isso a direita tenta emplacar com aquele discurso de que não, precisamos promover a liberdade econômica para que sejam gerados novos postos de emprego, as pessoas trabalhem, tudo bem, pode ser o discurso mais adequado, mas se entende que é um processo muito mais longo e um discurso menos atrativo. Que acaba que as pessoas perdem o interesse, Deixa eu né? falar uma Exatamente. coisa, então. Eu acho que sim, um problema da direita da problema da direita não, mas é que as pessoas nunca param, o jovem, vou especificamente, o jovem nunca teve uma explicação da direita em si. Eles pegam base com o que os professores ou intelectuais de esquerda falam. Eles não pegam livros da direita para ler de intelectuais de direita e não param para ver o que é a direita ou as pautas que a direita defende. Eles pegam coisas que os outros falaram, entende? Sim. Porque, tipo, por exemplo, antes de eu entrar pro partido, eu não sabia que era direita, eu só era contra, entendeu? Porque eu sabia que a direita, assim, por exemplo, eu achava que a direita significava mais pobreza, entendeu? Então, a direita, ninguém nunca quis explicar o que é direita, entendeu? Nas escolas. E isso é um grande erro, porque o Até jovem acaba explicam, mas de uma alienando. forma distorcida. Que nem, por exemplo, Exato, é aquilo. uma manipulação linguística. 80% do estudante do ensino médio é contra o capitalismo. Mas se tu dividisse no quadro da sala de aula quais países seguem o modelo capitalista e quais não seguem, e aonde eles queriam morar, eu tenho certeza que 100% ia querer morar naqueles países que seguem o capitalismo. Só que aí é que tá, daí a gente entra num outro problema. Por que o professor é de esquerda? Porque ele recebe coisa do governo. De que governo? Governo de esquerda. Como é que a direita lida com os professores quando está no governo e como é que a esquerda lida com os professores quando está no governo? Então, o problema é muito mais... Maior. É maior. A discussão é muito mais ampla. É que daí entra na questão que até vou... E isso eu ouvi. Eu sou um cara que sou oriundo de programas sociais para a faculdade. Claro, eu não fiz FIES, eu não fiz financiamento. Eu sou do ProUni. ProUni? Sim, Esse 100%. ProUni, que eu sou sempre isso aí. A esquerda te vende a ideia de que a esquerda implementou o FIES, que não sei o quê. Cota é bom. E, cara, o FIES nada mais é do que tu pagar a faculdade depois que tu terminar ela. Só que a esquerda não te ensina que depois que tu terminou tua faculdade, tu não sai empregado dali. Tu terminou tua faculdade, ela não te ensina como tu vai seguir a tua vida depois dali. Então, tu vê que depois do FIES, a quantidade de jovens que ficaram endividados. Só mostra a ideia bonita. Aí eu tenho um negócio para dizer daí do Lula. Não quero perder a linha de raciocínio. O Lula, ele é o maior conciliador de classes, acho que do planeta. Porque o que acontece, ó? Vamos pegar o FIES, tá? Tu criou o FIES, tu facilitou a entrada
né, do jovem de baixa renda dentro da universidade. Perfeito, os pobres foram contemplados. Mas os banqueiros que estão financiando o programa foram muito mais contemplados. Daí tu criou o Minha Casa Minha Vida. Beleza, agora o cara de baixa renda vai conseguir financiar o primeiro imóvel. Quem é que ganhou? Os bancos e as construtoras. Daí o que acontece? Durante o governo Lula se gastou 250 bilhões com políticas sociais, mas os bancos ganharam 4 trilhões. Né? Então, o Lula ele é um conciliador de classes. Nada é para botar o pobre no orçamento de graça. Tu e daí entra numa outra situação, o ProUni. O ProUni, beleza, o cara não tem que pagar. Mas aí tu pega, por exemplo, lá o Valfrido Maris Guia, que é o dono do grupo Croton. O cara tinha criação de gado. Hoje ele é dono da maior rede de educação superior do Brasil. Por quê? Por causa que as bolsas foram direcionadas para os grupos, né, que são de propriedade desse cara. Sim, mas o governo Então, paga. O governo paga. É tipo compra de voucher. Compra de vaga. É lobby, na verdade, né? Porque alguns poucos são muito privilegiados em nome de uma atenção dada aos mais carentes. Sim, e daí, não sei se vocês vão concordar, e daí a gente olha, a gente endivida os jovens, e daí o pessoal que teria poder aquisitivo de pagar por uma faculdade, o que faz? Universidade Federal. Exatamente. Porque daí é o único que tem condição de frequentar uma universidade federal, é o cara que teve condição de pagar um ensino médio, um preparatório, um cursinho pré-vestibular, fez tudo isso, e depois, quando tu passou na URGS, ou na URGS, na UFPEL, ou nas outras... aleatórios. Que aquelas grades, os currículos aleatórios, tem 2 cadeiras de manhã, 3 de tarde e 1 de noite. Só quem vai pode trabalhar fazer isso. Que horas, querido? Só quem não precisa trabalhar. O ensino superior público não é pensado para quem trabalha, por causa que nem, por exemplo, mesmo que tu pegue um curso com horário fixo, noturno, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, tu tem que estar às 6h30 dentro da sala de aula. Vamos lá, quem é que sai às 6 horas da Zona Norte, se desloca, né, até o campus do Vale, até o campus centro, né, da URGS, e consegue estar lá. Então, o ensino superior público, que tem muito mais qualidade do que o ensino superior privado, não foi pensado para o cara pobre frequentar. E isso aí é um problema. Hoje, o cara pobre tem que ter 2 empregos para poder pagar, nem que seja meia parcela, porque a outra metade ele conseguiu uma bolsa da faculdade privada. Gente, o programa tá ótimo. Acho que a gente conseguiu conversar bastante hoje sobre diversos assuntos. Mas, infelizmente, o fim chegou. Temos que encerrar o programa. Conto com a presença de todos aqui sábado que vem às 10h30. Giovana, encerra o programa hoje. Chama essa galera pra curtir, por favor. Tá, aquelas, vou fazer uma dancinha agora. Não. Sigam as redes sociais do programa. Não, peraí, corta isso aí. Corta isso aí. Sigam a gente no Instagram. Não, então foda-se, tá, Eduardo? Eu vou deixar pra você. Mas sigam a gente no Instagram, é JPPoa. Sigam a gente no YouTube. E eu quero dar um conselho pros jovens. Parem de ser manipulados pelos professores de vocês, tá? Porque tá tudo errado. São tudo uns bosta. Odeio todo... Corta aí, Eduardo. Corta aí. Não corta. Pode deixar isso aí, o que é do politicamente incorreto. Mas enfim, tchau, gente. Até semana que vem. Vai ser reprovado ano que vem.